Nessa aula, eu vou responder uma pergunta que muita gente me faz, que é: Conrado, não tenho ideia do meu super nicho ou do meu nicho, não sei como escolher um nicho, eu estou perdido. O que eu faço? Bom, primeira coisa, para você escolher um nicho, super nicho do zero, é importante que você pesquise uma quantidade monstruosa de dores para que você entenda qual daquelas dores é a melhor para você atacar. Como é que você vai fazer isso? Eu tenho um método para isso. Eu sugiro que você use o Ubersuggest, mas, vou até tirar aqui o errar, que ele não vai entrar nessa aula, mais uma lista de verbos. Então eu vou colocar aqui, ó, lista de verbos. Primeiro resultado é esse link, lista de verbos. E aqui você vai fazer o seguinte. A melhor maneira de você descobrir dores é você colocar a palavra como mais um verbo, nananã, alguma coisa. Por exemplo, como abrir uma empresa. Então aqui eu estou no abrir empresa. Como acabar com a celulite. Como achar as minhas chaves que eu perdi. Como e por aí vai. Okay? Então aqui, na verdade, esse aqui é de um português mais arcaico, mas é lógico que tem uma quantidade enorme de palavras aqui. Eu peguei o primeiro que eu achei, mas tem muitas listas de verbos por aí. Então a primeira coisa, vamos pegar o primeiro verbo, como abrir alguma coisa. Então eu venho aqui e digito como abrir. Pronto, e dou sugestão. Então vamos ver o que ele me dá de sugestão com como abrir. Não está aqui, ele me deu como abrir uma empresa, um cadeado, uma lotérica, uma franquia, um arquivo RAR e por aí vai. Então, a gente pode também abrir como abrir uma empresa MEI, como abrir uma empresa de prestação de serviços, como abrir um cadeado. Então, como abrir um cadeado, do cadeado de senha, como abrir uma lotérica, como abrir uma lotérica da Caixa, a lotérica Sebrae, a lotérica passo a passo, franquia. Vamos abrir uma franquia Cacau Show, olha quanta coisa tem aqui. Se a gente for fazendo isso com cada uma, como abrir uma pequena empresa individual com pouco dinheiro, Rio de Janeiro, de sucesso, de trufas, de motoboy. Se você está no mercado de empresas, você já pode falar, não, então eu já vou colocar como abrir empresa no Ubersuggest, como abrir no CNPJ, como abrir uma conta em caixa. Isso porque eu estou no primeiro verbo. E eu nem vou expandir mais um braço aqui, porque eu poderia falar o seguinte, eu poderia clicar aqui, como abrir uma empresa MEI Sebrae, MEI pela internet. Eu nem vou fazer isso. Eu vou deixar só em um clique. Depois, como abrir, aqui basicamente as mesmas, como abrir a arquivo, a caixa mágica, como abrir o ISO, como abrir bloco de notas, como abrir backup no WhatsApp. E, gente, olha a quantidade de opções que você tem aqui. Como abrir espacate, olha isso. Como abrir uma empresa de prestação de serviços. Então, como abrir uma empresa individual. Então, lá vai, mais um monte de opções. Sabe o que eu vou fazer depois? Eu vou fazer o seguinte, vou fazer isso com todas as opções aqui, todas, como abrir uma loja virtual, como abrir leite condensado. Algumas lojas que você vai olhar e falar, não, isso aqui eu não quero, mas algumas que você olha, como abrir loja de roupa, você pode falar, nossa, interessante, vou expandir, como abrir loja de roupas de bebê, como abrir loja de roupa online, pô, interessante, loja de roupa multimarca, feminina, Sebrae, e vai embora. E aí você vai fazer isso com todas as palavras que interessarem a você. Abrir mais um braço aqui das palavras que te interessarem. Como abrir microempresa e mais um monte. Depois você vai fazer o seguinte. Você vai clicar aqui em Select All Keywords. Pronto, ele selecionou todas as palavras que você abriu. E vai vir em Get. Com isso você tem uma quantidade enorme de palavras, vou selecionar tudo. Eu venho aqui, só para mostrar o que eu fiz, botão direito, selecionar tudo. Está em algum lugar aqui. Bom, tudo bem. Vou selecionar tudo aqui. E depois eu faço o quê? Copio, venho numa planilha, pegar uma planilha e copio as palavras. Pronto, copiei, vou lá para o final, 562 palavras. O que eu faço agora? Volto na minha lista de verbos,
Depois de abrir, vai ser acabar. Ok, então eu venho aqui no meu Other Suggests, como acabar, sugestões, e ele vai me dar sugestões de como acabar, e de novo, mais uma quantidade exorbitante de palavras. Como acabar com a celulite, como acabar com as estrias, mercado de saúde. Lembra que existe o mercado Big Tree, né? Que é o mercado de saúde, relacionamento e dinheiro. Então esse mercado de como acabar com a celulite, como acabar com as estrias, é um mercado de saúde, um mercado bom. Ó, como acabar com as estrias na gravidez, excelente, uma dor bem específica. Como acabar com as estrias vermelhas na gravidez, super específico. E vou fazer a mesma coisa. Como acabar com a barriga? Então, como a barriga inchada depois da gravidez, mais rápido, na academia. Vamos botar aqui depois da gravidez. Como acabar com a barriga flácida depois da gravidez. Vou fazer a mesma coisa. Todas as palavras que me interessarem daqui, eu vou expandir. Então, como acabar com a caspa. Opa, um bom nicho aqui também. Como acabar com a caspa, remédio caseiro, rapidamente, modificador de tempo. Eu adoro esse modificador de tempo, porque gera urgência, a pessoa quer acabar rápido com aquilo. Então isso geralmente gera uma quantidade melhor de vendas, rápido, rapidamente. Estrias, afta, como acabar com a afta, na gengiva, remédio caseiro, na garganta. Então tudo que for interessante para você, você vai expandir. Mesma coisa, o que você vai fazer? Vem aqui, selecionar todas as palavras, agora selecionou tudo, get, seleciona tudo, e aí seleciona tudo, copia, vem aqui na planilha e joga tudo aqui. Pronto, agora eu já tenho 974 palavras, com 2 palavras apenas. É lógico, isso daqui dá uma quantidade muito grande de palavras. Dá trabalho? Dá, é lógico que dá trabalho, dá muito trabalho. Mas a questão é que aqui você vai ter uma quantidade de ideias que não vai ter fim. Tem muita ideia, usando lista de verbos e Other Suggestions. Tem muita ideia. Se você não sabe qual nicho atacar ou qual super nicho atacar, você pode pesquisar aqui. Então, por exemplo, de repente você olha como acabar piolho de cobra, interessante. Como acabar pombos, ou com queda de cabelo feminino, ou queda de cabelo, bom. Como acabar com queloide na queimadura, rápido com celulite. E você vai seguindo verbo a verbo, vai fazendo isso. Isso pode demorar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, mas você vai selecionar a partir daí aqueles nichos que você mais tem afinidade. E esse é um primeiro critério, tá? Afinidade. Porque, por exemplo, como acabar com ronco, eu trabalharia um nicho desse. É um nicho interessante, bom, é um nicho que as pessoas têm uma dor que transparece muito, que aquela dor não significa dor física, dor é dor cognitiva, incômodo. E o ronco é um baita incômodo e tem uma frequência alta, uma intensidade alta, porque as outras pessoas falam, nossa, você ronca muito, e a esposa, né? E é interessante. E eu tenho afinidade com esse super nicho? Eu tenho, eu faria um produto desse. Agora, eu não faria, por exemplo, um produto como acabar sarna de cachorro. Não, eu não faria, eu não tenho tanta afinidade com esse assunto assim. Como acabar traças, também não faria. Como acabar timidez, faria. Então o que você tem que ver é, de todos esses super nichos, qual que você faria? Qual que você tem afinidade? Isso é muito importante, uma mínima afinidade. Né? Separa aquilo que você não faria daquilo que você poderia fazer caso precisasse. Como acabar com vespeiro? Também, não faria isso. E com isso você vai gerar uma quantidade absurda de ideias. Absurda, muito grande. Lista de verbos mais Other Suggestions. Se você não sabe o nicho, use esses 2 que você vai conseguir ter uma grande quantidade de nichos de início, assim, de super nichos e nichos de início, para que você escolha qual que você vai trabalhar. Então você viu que com isso, rapidamente a gente conseguiu quase 1000 palavras, com 2 verbos apenas em poucos minutos. Tudo bem? Bom, nos vemos na próxima aula. Essa aula aqui é principalmente para quem não sabe qual nicho trabalhar. Você vai trabalhar com como mais verbos e a partir daqui você vai separar aqueles nichos que você tem alguma afinidade que você poderia trabalhar e aí você vai colocar vários, 100, 200, 300, não interessa.
Não, você não vai separar tudo porque como acabar com 72 minutos. Sim, talvez não seja uma coisa que te... Ou então como acabar casamento 54 anos. É uma coisa muito específica demais, talvez você não queira falar sobre isso. Mas separa o que você trabalharia e o que você não trabalharia. E depois a gente vai para a nossa próxima etapa. Então essa aula, junto com algumas outras aulas desse módulo, é justamente para você levantar dores. Lembra lá atrás da aula que eu falei dos passos, que o primeiro passo é levantar dores, maior quantidade possível de dores. Agora não é a hora de você pensar no produto, de você pensar em audiência, não. Você só vai levantar dores. Quanto mais dores você levantar, melhor. Então, até a nossa próxima aula.